Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui ao vivo para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro no dia de hoje. Muito obrigado aí por mais um dia ter a sua companhia. Não esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega isso de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Além do nosso quadro diário aqui, nós também temos o nosso grupo, os nossos grupos no WhatsApp, onde você pode aí acessar um desses grupos aí, só solicitar o link, e ali encaminhamos também esse material em PDF para você acompanhar a qualquer momento do dia tudo aquilo aí que nós falamos no nosso bate-papo aí pela manhã. Então você que trabalha no mercado financeiro, que gosta desse cenário, compartilha, curte esse conteúdo aí e vamos em frente aí levando educação financeira e conhecimento, pessoas bem informadas sobre o mercado diariamente antes das 7 horas da manhã. Hoje é dia 19 de outubro de 2021, já é o nosso Morning Call de número 221 ao vivo. Esse projeto aí que começou de forma simples e vem ganhando cada vez mais escala. Olhando um pouquinho aí para tudo que aconteceu no mercado no dia de ontem, um dia com bastante volatilidade, onde imaginávamos aí uma redução, um aumento no preço do petróleo e tivemos uma leve oscilação negativa aí, perdendo um pouco aí dos seus ganhos. Imaginávamos também o índice Bovespa seguindo as bolsas norte-americanas, mas um dia de grande volatilidade, onde o índice novamente descolou das bolsas norte-americanas, que fecharam o pregão também em leve alta. Investidores estão preocupados aí com a questão do crescimento econômico, com a questão da inflação, o PIB da China, que falávamos ontem aí, que veio abaixo do que era a expectativa, e também um momento delicado do índice Bovespa aí, que vem de uma lateralização, né, chegando aí próximo dos 114 mil pontos, retorna ali próximo dos 110, volta próximo dos 114 e segue essa sina, um momento aí bem delicado que obviamente aí pode ser revertido aí com a divulgação de balanços, né, e esse otimismo do mercado internacional. E lembrando que a partir de sexta-feira, dia 22, começa também a divulgação de balanços de empresas listadas aqui na Bolsa Brasileira. Isso também aí pode trazer um ponto positivo aí para o índice Ibovespa de forma geral. Ontem, então, fechamos com leve queda olhando para esse cenário, onde as bolsas americanas subiram, com resultado também das empresas listadas lá, e por aqui a possibilidade de prorrogação do auxílio emergencial, que impacta ainda mais o risco fiscal, o risco político aí por diversos problemas, como a própria CPI da Covid, inflação e a preocupação aí diversa com os investidores culminou aí nesse olhar um pouco negativo aí e descolamento em relação às bolsas norte-americanas. Os balanços lá nos Estados Unidos, principalmente das bolsas de tecnologia, onde havia aí uma expectativa muito grande e se confirmou, a maioria deles aí pós-horário de mercado, né? Trouxeram aí uma semana mais animada, com volatilidade, obviamente, mas fechando em cenário positivo aí no dia de ontem. Ontem aí também, como falávamos anteriormente, o petróleo aí recuou, né, e o dia só não foi mais positivo aí, olhando aí para o mercado norte-americano, pelo índice de produção industrial que veio abaixo da expectativa e acabou tendo um impacto negativo aí na retomada econômica. Mas lembrando aquilo que já falamos no final da semana passada e início dessa semana, o resultado, o balanço das empresas norte-americanas tem levado aí a um ganho do mercado norte-americano pelo perfil de investidores aí que confiam no fundamento das empresas em que estão aplicando. Olhando aí para outro cenário, a Europa, as bolsas fecharam aí num cenário negativo, principalmente aí com preocupação em relação à inflação e à redução do crescimento econômico, apesar aí das falas aí da Christine Lagarde, como comentávamos ontem também, a presidente do Banco Central Europeu, né? Os mercados ainda não reagiram tão bem em relação a isso e ontem também foram fortemente impactados aí pelo resultado do PIB da China, que também aí preocupa em relação a essa desaceleração da segunda maior economia do mundo.
Olhando então para a Ásia, apesar aí de um bom momento olhando para as empresas de tecnologia no dia de ontem e também essa perspectiva aí no dia de hoje, o que deve favorecer os mercados asiáticos, a preocupação com esse menor crescimento da China no terceiro trimestre, ela acaba tendo diversos desdobramentos e também a crise em relação à Evergrande e outras incorporadoras acaba pressionando outros mercados também. Esse foi um olhar aí daquilo que aconteceu no dia de ontem, mas vamos ver em números de forma geral o fechamento para entender e bater um papo aí sobre o fechamento de ontem e o que esperar para o dia de hoje. A queda do índice Bovespa então foi de 0,19% a 114.428 pontos. Quem subiu forte aí por conta de todas essas preocupações em relação ao mercado chinês e à desaceleração do PIB chinês foi o dólar, que subiu 1,21% e praticamente aí voltou para o patamar do dia anterior. Lembrando que na sexta-feira nós tivemos forte queda após intervenção aí do Banco Central, né, uma intervenção mais ativa, mas o dólar então ontem voltou à casa dos R$ 5,52. Olhando para as bolsas, Nasdaq, bolsa de tecnologia norte-americana, subindo 0,84 ontem, voltando aos 15.021 pontos, principalmente aí nesse cenário de boas expectativas em relação à divulgação de balanços aí das empresas voltadas à tecnologia. O índice S&P 500 teve alta de 0,34% a 4.486 pontos e Dow Jones caiu 0,10% a 35.252 pontos. Na Europa, o cenário aí também de alta no euro, na moeda europeia, que chegou aos R$ 6,39, subindo 1,07% aí no dia de ontem. As bolsas aí, por tudo que já falávamos aí, toda a preocupação, fecharam em queda, né? O DAX na Alemanha caiu 0,72 a 15.474 pontos. O CAC na França aí caiu 0,81 a 6.673 pontos. E no Reino Unido a queda foi de 0,42% a 7.203 pontos. Na Ásia, ontem tivemos aí a China caindo 0,46 a 14.350 pontos e o Japão aí subindo 1,66 a 29.025 pontos. Olhamos um pouquinho também daqui a pouquinho para a abertura e fechamento de mercado do dia de hoje. Olhando aí para o fechamento de cripto, também cenário de criptomoedas, o Bitcoin aí continuando em cenário de alta, subindo ontem aí no fechamento do pregão 3,13%, enquanto o Ethereum aí subiu 0,79%. Lembrando aí, tivemos o lançamento do ETF aí de fundos de Bitcoin nos Estados Unidos, né? O que favoreceu aí as últimas altas também do Bitcoin. Isso não é recomendação de compra, apenas trazendo aí algumas notícias que impactaram aí nos resultados. Olhando para a perspectiva de petróleo futuro, continuamos aí com uma máxima aí dos últimos 7 anos. A perspectiva aí do Brent de 84 dólares e 9 cents, enquanto o WTI aí sendo cotado a 81 dólares e 52 cents o barril, olhando aí para petróleo futuro. Olhando também para o índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, pela maior volatilidade no mercado aí de renda variável no dia de ontem, ele teve uma oscilação alta aí de 0,06%, fechando a 16,31 pontos. Ontem tínhamos fechamento de 16,30 pontos. Lembrando que o índice VIX, o índice do medo, ele mede a volatilidade, o risco do mercado de ações, mercado de renda variável, né? Quanto maior essa pontuação, automaticamente maior o risco de perdas ou também de ganhos aí na renda variável, e aí os investidores utilizam muito esse índice aí para balizar entradas e saídas também em investimentos. Perspectiva aí de metais futuro, temos o ouro futuro aí com a perspectiva para o fechamento de outubro a 1.770 dólares e 10 cents. Alumínio futuro, fechamento aí a 3.171 dólares e 50 cents a tonelada, e o ferro refinado, olhando essa perspectiva aí também para o final desse mês, chegando aí a 123 dólares e 40 cents, se mantendo aí próximo desse patamar nas últimas semanas, né?
com uma desaceleração em relação à utilização de commodity, né, do minério de ferro na China, com redução da produção das siderúrgicas, e também com essa menor demanda, automaticamente o preço caindo em relação àqueles valores aí que nós tivemos aí durante quase todo o ano de 2021. Olhando para o fechamento de ontem do índice Ibovespa, nós tivemos aí as principais altas ainda no dia de ontem por conta de Lame 4, que é o ticker de lojas americanas que compõe a holding, né? Não tem mais as lojas físicas, subindo ontem 20,72% a R$ 6,41. A Mer3, que é o ticker aí de lojas físicas, juntamente aí com o B2W, aí após a fusão da operação, subindo também 4,33%. A R$ 39,07, fechamento da cotação no dia de ontem. Essa alta aí de Lame 4 e a Mer3 aí vindo aí muito forte após a divulgação da possibilidade aí de fusão das ações da companhia, né, para haver apenas um ticker em negociação, que foi bem aceita aí pelo mercado, e com isso aí também podemos ter novos desdobramentos, por isso essa forte alta, lembrando aí que as duas ações aí vinham aí tendo quedas consecutivas em alguns momentos, pelo momento em que o setor varejista vive, com a perspectiva aí de uma retomada econômica mais desacelerada, e automaticamente isso traz aí uma menor perspectiva para o setor de varejo, mas ontem então subindo forte as duas ações, esse é o principal motivo. Outro índice que subiu forte foi LWSA3, que é a Localweb, subindo ontem 4,26% a R$ 22,99. Elet3 subiu ontem 3,44% a R$ 40,61, subindo forte pelo fato aí de ser considerada uma das melhores empresas estatais com a perspectiva aí de investimento. E JHSF3 subindo ontem 2,69% a R$ 6,11. As principais baixas aí ficaram por conta de Peccar3, Pão de Açúcar, que caiu 6,46% num movimento aí de correção também, ficando ontem a R$ 28,96. Ações de Banco Inter também caíram forte no dia de ontem, BID4, aí, que são as ações preferenciais, caindo 4,74% a R$ 16,48. CSNA3, Companhia Siderúrgica Nacional, caindo 4,13% a R$ 26,45. As ações aí Units, né, BID11 de Banco Inter, caindo 3,94% a R$ 48,30, e Azul 4 também caindo 3,54%, fechando a cotação ontem em R$ 34,36. Essas foram as principais altas e baixas do índice Bovespa aí, olhando para o dia de ontem, dia 18. A agenda de indicadores é uma semana mais amena, apesar de ter alguns indicadores importantes para ficarmos de olho. E aqui no Brasil aí, nenhum indicador tão relevante aí para o dia de hoje. Já no exterior aí, temos diversos discursos aí em bancos centrais que realmente vale a pena ficar de olho. Hoje tem discurso aí novamente de membros do Banco Central Europeu, discurso de membros do Bank of England, né, todos eles olhando para a questão econômica e para a política monetária, né, redução de estímulos ou possível aumento da taxa de juros, como pode acontecer aí na Inglaterra. Alguns especialistas já trazem essa visão. Hoje tem a divulgação dos índices aí de licença de construção de casas novas e usadas lá nos Estados Unidos, um índice que movimenta bastante o mercado imobiliário norte-americano, está bem aquecido, então vale a pena ficar de olho nesse indicador. Também temos aí discurso de membros do FOMC, que é basicamente o Copom lá dos Estados Unidos, discurso de membros do Banco Central Alemão, também olhando para essa perspectiva de inflação, política monetária, discurso de membros do Fed, do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. Hoje também temos divulgação da balança comercial no Japão e a taxa de juros lá na China, então vale a pena ficar de olho em todos esses indicadores que podem impactar o mercado como um todo.
Aquilo que pode impactar o mercado no dia de hoje, no cenário político, lembrando aí, esse é um dos aspectos que a gente trata aí diariamente aqui, visto que a política interfere bastante no mercado financeiro, principalmente aí tendo acontecido bastante aí esse ano após o fim do recesso parlamentar, onde o setor político aí diversos dias ou trouxe descolamento ou potencializou resultados aí em relação ao índice e a economia, o mercado financeiro brasileiro. Essa semana aí temos aí, em teoria, a finalização da CPI da Covid. A comissão amanhã vota o relatório, os senadores votam amanhã, quarta-feira, o relatório. Desculpa, inicialmente aí o relatório seria votado no dia de ontem, mas por conta do vazamento de alguns trechos aí do relator, que o Renan Calheiros acabou aí, todo o texto aí da acusação acabou vazando algumas partes, né? E com isso aí foi adiado para o dia de hoje, inclusive tendo diversos desdobramentos e discussões no dia de ontem que podem impactar no mercado aí hoje e no restante da semana. Alguns pontos, né? Houve uma racha aí dos 7, né? Dos 7 principais membros ali da comissão, inclusive o próprio senador Omar Aziz, que é o presidente da comissão, ficou irritado com o vazamento de dados, e enquanto o Renan Calheiros ele ensaia um recuo em alguns trechos, principalmente algumas acusações aí que foram feitas aí no relatório inicial, que foi vazado parte deles aí para a imprensa, temos também o senador Omar Aziz deixando claro no dia de ontem que não quer que seja retirado nenhum dos temas que foram apresentados aí nesse vazamento para a imprensa. Segundo o próprio senador Omar Aziz, se foi apresentado inicialmente com esse vazamento proposital ou não e que trouxe essa discussão já para o país, por que não mantê-lo? Colocar somente aí para jogar lenha na fogueira não é o objetivo, é o que disse aí o Omar Aziz, e inicialmente aí mesmo com esse racha existe aí a perspectiva aí de o relatório final do Renan Calheiros ter aí 70 pessoas indiciadas aí em todo esse processo aí da CPI da Covid. Aguardamos as cenas dos próximos capítulos, mas vale muito a pena ficar de olho aí nesses desdobramentos. Continuando aqui, hoje aí temos a comissão que deve votar aí a PEC dos precatórios, né? A PEC dos precatórios, muito importante para a equipe econômica, um dos pontos aí que pode salvar a semana, principalmente aí porque a aprovação da PEC impacta diretamente aí em relação ao orçamento 2022, então vale a pena ficar de olho na questão da votação da PEC dos precatórios no dia de hoje. Ontem também tivemos aí o relator da reforma do imposto de renda, trazendo a situação de que deve retirar da pauta a tributação aí com lucro sobre dividendos. Então isso também pode trazer aí, obviamente, desdobramentos para o mercado. Muita gente aí sendo favorável a essa questão, né, para não tributar os dividendos, mas isso mexe diretamente aí com a arrecadação. Lembrando que a reforma do imposto de renda ela também está atrelada a alguns pontos aí do novo Bolsa Família, né, o Auxílio Brasil, e isso também pode ter impactos no mercado financeiro e na economia como um todo. Na PGR, o Augusto Aras, né, Procurador-Geral da República, defende aí a lei aí, junto ao Supremo, né, a lei que foi sancionada lá em 2019, que punha aí os magistrados e juízes aí por abuso de poder. Isso também pode trazer alguns desdobramentos nesse sentido, juntamente com a PEC do CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, né, que já vem sendo discutido desde a semana passada. A discussão em torno disso é pela imposição e pela indicação política de alguns membros aí do Conselho Nacional do Ministério Público, o que traria aí maior influência política para o judiciário. E a principal discussão aí é em relação à isonomia, né, e isolamento aí dos três poderes, cada um sendo autônomo e um fiscalizando o outro basicamente. E com essas mudanças da PEC aí do Conselho Nacional do Ministério Público, haveria aí mais pessoas, inclusive, sendo indicadas aí por parlamentares, o que traria essa interferência. E aí voltamos àquela questão da discussão entre os três poderes, que já impactou bastante o mercado financeiro, em alguns momentos o executivo,
com o presidente Jair Bolsonaro tendo atritos com o legislativo ou com o judiciário, e agora voltamos aí um atrito possível em relação ao judiciário com o legislativo, e isso pode trazer desdobramentos aí para o mercado financeiro como um todo, então vale a pena ficar de olho nesse sentido. Olhando um pouquinho para a questão de economia também, a crise hídrica aí que tem prejudicado bastante o país, né? Lembrando principalmente aí em relação à crise hídrica que nós temos aí a energia elétrica sendo o principal vilão aí dos últimos meses em relação à inflação aí que acaba assolando diretamente o país. E nesse ponto aí, alguns aspectos, até tivemos o presidente Jair Bolsonaro questionando no final da semana passada, início dessa semana, a bandeira de escassez utilizada aí para transmissão de energia elétrica, né, na conta de energia elétrica. Em um momento da semana passada, o Ministério de Minas e Energia aí trazendo a situação de que não dá para pagar a conta mesmo com tal bandeira, e agora o presidente Jair Bolsonaro também querendo aí reduzir a bandeira, o que acaba gerando aí também dificuldade, esse descasamento em relação à receita e despesa, mas aguardamos as cenas dos próximos capítulos. O grande ponto de hoje em relação à crise hídrica, um estudo aí aponta aí que para evitar novos ciclos de escassez, como nós temos hoje, com reservatórios aí muito abaixo da capacidade normal, o Brasil precisa de investir cerca de 110 bilhões de reais até 2030 em infraestrutura para a questão da energia elétrica no país. Esse estudo ele também contempla outros aspectos, né, além do uso consciente de recursos hídricos, né? Hoje aí as principais cidades do país acabam gastando boa parte da água, ela é desperdiçada de forma geral, seja aí por canos com problema, vazamentos, a própria questão aí de locais em que não existe o saneamento básico. Então são diversos pontos aí que esse estudo apresenta, mas olhando para a questão econômica e para a crise hídrica, então esse momento aí em que será necessário altos investimentos para evitar esse tipo de problema, lembrando que nesse mesmo caminho tem que continuar o investimento aí em outras fontes de energia. Existe a energia fotovoltaica, né, através aí de placas que captam a energia solar. Também tem a questão aí da energia eólica, mas todos esses pontos são complementares nesse momento e é necessário esses investimentos aí para continuarmos aí o crescimento do país. Olhando aí para exterior e também para outros pontos que são focados em energia, o petróleo, né? Temos um momento aí de crise energética global, com o gás natural disparando, a mesma coisa acontecendo aí com o preço do petróleo, principalmente com o aumento aí do frio, né, e a perspectiva de um inverno forte no hemisfério norte, também com maior consumo de gás natural e automaticamente aumentando também os preços aí de combustíveis fósseis, como é o caso do petróleo. A OPEP manteve aí os 400 mil barris de petróleo dia sendo produzidos, o que levou a essa maior alta dos últimos 7 anos em relação ao preço do petróleo. E nesse momento os Estados Unidos, a Casa Branca, volta a pressionar então a OPEP para que haja uma oferta acima dos 400 mil barris dia de petróleo para reduzir então o preço da commodity. Aguardamos as cenas dos próximos capítulos. Fica a dica aí de um dos pontos que vale a pena ficar de olho no dia de hoje e no restante dessa semana. Estudo do Banco Central Brasileiro aí mostra que a pandemia trouxe maior desigualdade aí para o Brasil, e não olhar apenas para a queridinha do Brasil, né, a aplicação em caderneta de poupança, que contém mais de 1 trilhão de reais aí em caderneta de poupança. O estudo revela aí que as pessoas mais ricas têm aplicado mais na caderneta de poupança, né, aumentado as suas aplicações, enquanto os mais pobres aí têm retirado os recursos, né, inclusive aí alguns meses temos retiradas acima, inclusive aí dos valores aportados, e com isso aí também esse aumento da desigualdade aí ampliando bastante. A questão da remuneração da caderneta de poupança, por mais que seja inferior a outros tipos de investimento, tende também aí a ter uma alta com a perspectiva de uma Selic mais alta, principalmente se ela ultrapassar os 8,5%, onde muda aí a regra para a poupança, com um rendimento aí de 0,5% ao mês, mais TR, que está zerada já desde 2017. Continuando então,
um dia marcado aí por discursos aí do Banco Central Europeu, né, tanto no dia de ontem quanto já os discursos no dia de hoje. O discurso principal é a flexibilização da retirada econômica, algo aí que já vem sido trazido aí pelo Banco Central Europeu. Algumas economias têm que ampliar os estímulos econômicos, né, ou pelo menos mantê-los para que haja aí um crescimento aí nessas economias da zona do euro, enquanto outros países já é necessário a retirada de estímulos, principalmente para conter a alta da inflação e evitar aí no futuro também uma alta da taxa de juros. Taxa de juros essa aí que alguns países já veem a possibilidade de aumento, né? Assim como já aconteceu com alguns países desenvolvidos, e alguns estudos trazem aí que parte do discurso do Bank of England hoje pode tratar aí já de uma possível alta nos juros aí da Inglaterra como um todo. Bancos aqui no Brasil já têm lucros aí semelhante ao período pré-pandemia, e a grande preocupação quando olhamos para o cenário econômico em relação a esse momento é a questão aí da inadimplência, principalmente aí em torno do setor imobiliário, né, que cresceu bastante aí durante a pandemia com uma taxa de juros mais baixa, inclusive, mas muitos contratos atrelados ao IPCA, e com essa perspectiva aí de um IPCA mais alto também aí para os próximos meses, inclusive aí até meados do próximo ano, pelo menos, que existe aí um grande risco aí de inadimplência que tem sido monitorado aí pelos bancos de forma geral. Vale a pena então ficar de olho também nesse sentido, e isso tudo pode impactar a economia brasileira. Olhando um pouquinho para o setor corporativo, em um momento aí nas últimas semanas tivemos alta aí nas empresas do setor de educação, com possíveis retomada, aquisições inclusive, né? Cresce também a visão de que é possível aprender mais sozinho, e outros players também aí com cursos, venda de cursos na internet e outros pontos também acabam tendo valorização nesse momento. Mas o ponto principal é que mesmo em um momento aí com a possível retomada das atividades normais, ontem tivemos aí o ministro Marcelo Queiroga falando que até o fim do ano a população adulta deve estar toda vacinada. Então, uma perspectiva aí de vida normal, entre aspas, né, a partir de 2022, ainda um cenário desafiador aí para as empresas de educação listadas também na Bolsa Brasileira. O cenário tem mostrado também um momento aí de redução na venda de imóveis para a classe média, né? Lembrando, falávamos sobre essa inadimplência aí no quadro anterior, olhando aí para a economia como um todo, a possível inadimplência do setor imobiliário, e lembrando que o setor que mais movimenta aí a compra de imóveis acaba sendo o setor aí da classe média, mas é o que tem maior volatilidade. As classes mais baixas têm algum subsídio do governo, as classes mais altas não sofrem tanto em relação a crises econômicas e podem manter aí o seu poder de compra na maioria das vezes, mas a classe média acaba impactando diretamente o setor por essa venda aí menor de imóveis. Então isso também pode impactar ainda mais o setor, que já vem sofrendo aí com alta de preços, principalmente aí nos insumos, né, materiais de construção, etc. Vale a pena ficar de olho também nesses desdobramentos. A Fleury anunciou aí a compra de mais um laboratório no Recife, né, ampliando aí a concentração na região Nordeste. Cerca de 25% aí de toda a produção, de toda a máquina aí da Fleury já está na região Nordeste, e essa aquisição mostra também essa retomada aí do setor de saúde, principalmente aí Fleury, que havia aí ficado em uma lateralização aí nos últimos meses, né? Vale a pena ficar de olho então nesses desdobramentos, e lembrando que a partir de sexta-feira temos divulgação aí das empresas listadas, do balanço das empresas listadas no Ibovespa, na Bolsa Brasileira, e também pode trazer um pouco mais de luz sobre alguns setores e algumas empresas listadas na Bolsa. A CVC, após o ataque hacker, né, praticamente 2 semanas atrás, agora conseguiu retomar a operação 100% em um novo modelo, e surge novamente essa preocupação com várias empresas aí tendo sofrido aí nos últimos meses ataques hackers e tendo dificuldades em restabelecer
inclusive muitos momentos aí empresas a nível global tendo que fazer um pagamento aí para hackers liberarem aí algumas das informações. Esse é um ponto que também vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos do mercado aí corporativo. O Senacom, que é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, pede aí que a AliExpress e o Shopee relatem quais são as medidas que eles têm utilizado aí anti-falsificação. O Senacom já havia feito isso, tomado algumas medidas em relação ao Mercado Livre também, e isso aí deve trazer maior qualidade aí para o consumidor final. AliExpress e Shopee, né, as empresas aí de origem asiática, né, chinesa e indiana, principalmente, e elas têm ampliado seu espaço aqui no Brasil, mas surge aí a preocupação em relação às falsificações e por isso a Secretaria Nacional de Defesa ao Consumidor, o Senacom, tomando as medidas aí necessárias para a proteção do consumidor brasileiro. Por fim, a Localweb aí pode seguir o caminho aí de Americanas e também de Banco Inter e abandonar a negociação das operações aqui no Brasil. É o que dizem aí algumas notícias, né? Passar a negociar suas ações lá nas bolsas norte-americanas. Em divulgação de fato relevante ao mercado, Localweb aí divulgou que olha assim para algumas maneiras aí de gerar mais valor para o seu acionista e valorizar mais as suas ações, entre elas a possibilidade de negociação também em outros mercados, mas não há algo definido. Vale a pena ficar de olho então nesse e em outros desdobramentos. Agora já são 6h22 da manhã, vamos olhar um pouquinho para abertura e fechamento de mercado. Na Ásia já temos as bolsas fechadas, com essa perspectiva aí em relação à divulgação de taxa de juros na China, balança comercial no Japão e principalmente aí as altas de empresas de tecnologia. Temos as bolsas asiáticas fechando em alta no dia de hoje. Desde as 5h30 da manhã na China nós temos aí a bolsa fechada com alta de 1,04% a 14.499 pontos. Enquanto no Japão o cenário é semelhante, aonde a bolsa Nikkei fechou aí às 3 horas da manhã, alta de 0,65% a 29.215 pontos. Olhando aí para a abertura e fechamento de mercado nas demais economias, um dia de bastante volatilidade. Nas primeiras horas aí o pré-market dos Estados Unidos em alta, continua da mesma forma, mas na Europa aí a perspectiva aí sem uma direção definida. Tínhamos aí o cenário na Europa aí, em cenário negativo, agora aí opera numa lateralização e em alguns momentos tivemos leve alta também nas bolsas europeias. Olhando aí para percentuais, o DAX na Alemanha aí lateraliza em uma queda de 0,03%, o CAC na França e também no Reino Unido há uma lateralização 0 a 0 nesse momento, às 6h23 da manhã, enquanto o pré-market dos Estados Unidos aí traz Dow Jones com alta de 0,25, S&P 500 com alta de 0,30 e Nasdaq também com alta de 0,30, e Bovespa aí deve seguir as bolsas norte-americanas, mas lembrando, o mercado é soberano, assim como tivemos um descolamento no dia de ontem, isso pode acontecer. Temos diversos pontos a serem observados no dia de hoje, com discursos importantes aí que podem impactar o mercado, e o cenário interno brasileiro também pode potencializar alguns resultados em relação ao que nós vemos no exterior. Muito obrigado por mais um dia ter a sua companhia. Amanhã, a partir das 5h50, nos vemos aqui novamente para mais um bate-papo no nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Bons negócios, um bom dia e até amanhã. Tchau, tchau.